Se você está pensando em usar Tadalafila ou já toma Tadalafila todos os dias, está com medo de viciar, ou se isso faz mal para você se usar ao longo prazo, este vídeo é para você. Hoje irei destrinchar aí o que tem de novidade ou o que tem de conhecimento sobre se a Tadalafila fará mal. Para quem não me conhece, eu sou Heleno Paes, médico urologista, e eu atendo homens que tomam Tadalafila todos os santos dias. Exato, porque eu sou especialista em medicina sexual e problemas de ereção, de ejaculação precoce, problemas no genital masculino, ali no pênis, nos testículos, enfim. Se você, aliás, tem algum problema relacionado a isso e precisa de uma ajuda especializada, o link para agendamento de uma consulta está aqui na descrição desse vídeo. Muitos pacientes chegam ao consultório com o receio de tomar o remédio todos os dias, alegando que isso poderia sobrecarregar o organismo ou então gerar algum tipo de dependência. As pessoas confundem uso diário com abuso, ou então acham que os remédios usados todos os dias causariam algum mal ao organismo, o que não é verdade. E os estudos clínicos afirmam que a Tadalafila, usada na dose de 5 mg diariamente a longo prazo, ela é segura para a saúde das pessoas quando bem indicada. E, na verdade, esse medo todo existe devido à desinformação existente, ao excesso de informações erradas contidas em alguns lugares da internet e também à transmissão de alguns medos que tinham com outros remédios ao remédio usado para a disfunção erétil, para o sexo, para a ereção. E aqui vai uma observação muito pertinente, porque a Tadalafila é um remédio que foi fabricado em duas apresentações distintas, a apresentação de 5 mg e a de 20 mg. Enquanto a apresentação de 5 mg, sim, ela foi idealizada para ser tomada todos os dias, a de 20 mg não, é um remédio usado somente quando houver uma situação sexual. Ah, mas doutor Heleno, e se eu tiver sexo todos os dias, quer dizer então que eu não posso tomar o de 20 todos os dias? Não é bem assim. Como a Tadalafila é um remédio com meia-vida muito longa, ou seja, a duração do organismo, ela persiste por até impressionantes 36 horas, não é recomendado que você use a Tadalafila de 20 mg dias seguidos consecutivos. E exatamente por essa característica é que foi idealizada a apresentação de 5 mg. Se você utilizar uma dose de 5 mg a cada 24 horas, gradativamente essas doses irão se superpondo até atingir uma concentração no seu sangue estável. E adivinha só, usado dessa forma, em alguns dias você terá uma concentração plasmática, ou seja, no seu sangue, muito similar àquela dose de 20 mg usada sob demanda, quando você vai ter uma relação. Dessa forma, não é necessário você ficar aí, então, preocupado em fazer um boost com mais Tadalafila quando você está usando a dose diária. Esse é um erro muito comum realizado por muitas pessoas. Então o camarada usa 5 mg todos os dias e ele acha que quando for ter relação ele precisa ainda de um adicional e aí coloca mais remédio antes da relação. Só que aquela dose de 5 mg diárias já deixava ele com uma dose bem legal no sangue e quando ele faz essa carga adicional ele acaba aumentando demais a dose ingerida e a concentração, consequentemente, no sangue. Isso pode levar a efeitos adversos mais frequentes ou mais intensos, e os mais conhecidos na Tadalafila são a dor de cabeça, vermelhidão e, às vezes, algum probleminha gastrointestinal, uma queimação no estômago, alguma coisa do tipo. Aí, adivinhe só, ele vai vender que aquilo ali estaria fazendo mal porque ele estaria usando por muito tempo, e o que não é verdade. E alguns mais desavisados podem cometer o erro grave de comprar a dose de 20 mg achando que seria mais potente e acabar utilizando essa dose todos os dias.
e aí realmente pode ser que essa pessoa passe mal. E isso irá piorar a fama do remédio, falando que não se deve tomar todos os dias. Olha lá, hein? E a segurança do uso diário de tadalafila de 5 mg, ela foi comprovada em estudos clínicos, em ensaios em humanos, onde o medicamento foi usado consistentemente por muito tempo e foi visto que sim, é um remédio seguro. E a vantagem desse tipo de uso seria uma dose constante do remédio no organismo, garantindo então uma segurança para qualquer situação sexual dentro do uso do remédio. E aqui eu gostaria de falar dos medos mais comuns relacionados ao uso do remédio. E o medo número 1 é o medo de ficar dependente, causar vício. E não há nenhuma evidência que a tadalafila cause dependência física ou química durante o seu uso. Mas sim, há relatos de dependência psicológica, ou seja, pessoas que não conseguem se relacionar mesmo tendo ereções normais sem o uso do remédio. Portanto, cuidado quando for usar o remédio por conta própria, sem uma indicação precisa, sem uma orientação adequada. O medo número 2 seria: o meu coração, doutor, ele vai sofrer com esse remédio. E pessoal, em indivíduos saudáveis, sem doenças cardíacas detectadas, que têm uma boa qualidade de vida, o remédio não causa nenhum problema. Isso está mais do que documentado em todos os lugares onde já foi testado. Dessa forma, o remédio não aumenta o risco do infarto, não aumenta o risco de você desenvolver arritmias ou insuficiência cardíaca, enfim. Mas pessoas que são cardiopatas, elas têm que ter algum cuidado na hora de fazer sexo, porque o sexo, sim, é uma atividade que leva esforço, sobrecarrega um pouquinho o coração. E isso não tem a ver exatamente com o remédio, mas sim com o esforço em si próprio. O terceiro medo é aquele de que o remédio ele vai parar de fazer efeito com o passar do tempo. E, gente, é claro que isso pode acontecer, como com qualquer remédio. Você faz um tratamento e o tratamento ele vai sendo bem sucedido, mas em algum momento pode ser que ele não funcione mais da forma que funcionava antes. E isso irá requerer algum ajuste do seu médico, uma troca de medicamento, um ajuste de dose ou até uma mudança na estratégia. Mas isso faz parte de qualquer tratamento para disfunção erétil. Então, vamos lá, é só um ajuste. O quarto medo seria o medo de ter efeitos adversos graves, efeitos colaterais graves. E, gente, felizmente a tadalafila é um remédio que tem baixíssimo índice de complicações severas, ou seja, é um remédio relativamente muito seguro. Na grande maioria das vezes, os efeitos colaterais são leves e passageiros. E olha, passou o horário do efeito do remédio, os efeitos colaterais eles se vão. Agora eu quero que você aí me ajude um pouquinho aqui também, né? Me fale aqui nos comentários qual é o seu maior medo em usar tadalafila. O que te causa mais preocupação, mais pavor? Coloca aqui nos comentários. E já que a palavra de ordem aqui é medo, eu vou falar aqui para vocês o que é normal e o que realmente é grave, merece um pouquinho da sua atenção, do seu cuidado. Os efeitos leves, aqueles mais comuns, aqueles mais passageiros, com o uso da tadalafila são a cefaleia, dor de cabeça, dores musculares, mialgia, rubor, ficar vermelhão assim com o rosto, ainda mais os mais branquinhos, congestão nasal, um pouquinho de queimação, ali um pouquinho de intolerância gastrointestinal. Esses seriam os efeitos mais comuns, leves e passageiros. Depois de algumas horas, certamente você ficará livre desses efeitos indesejáveis. Agora, os efeitos severos, aqueles sim que você tem que ficar atento, são o priapismo, que é uma ereção patológica, ou seja, o pênis ficará rígido por mais de 3 horas, doloroso, sem relação com estímulo sexual. Isso é uma complicação bem grave que merece intervenção médica imediata. Um pênis nessa situação que não for rapidamente revertido, ele poderá ter sequelas permanentes para a função erétil. Preste atenção, hein? Outro efeito colateral raro, mas grave,
é a perda súbita da visão. Sim, pode acontecer um espasmo vascular na tua retina e você perder a visão subitamente. É bem temeroso, é bem pavoroso, na verdade. Na grande maioria das vezes, isso aí pode ser revertido, voltar ao normal, mas é uma sequela bem grave e que merece a descontinuidade do remédio se acontecer isso com você. E é claro, né, em pacientes cardiopatas, pacientes que têm problemas sérios no coração, que usam o remédio para ter sexo, pode ser que nesse caminho aí o sexo acabe levando ele a ter algum evento adverso cardíaco, né, um infarto, alguma coisa desse tipo, e aí ele requeira realmente uma intervenção médica imediata. Mas aí, lembre, gente, não é exatamente um problema do remédio, mas sim do coração desse indivíduo. Se você conhece alguém que tem dúvida sobre a Tadalafila ou medo de usar a Tadalafila, compartilhe esse vídeo agora mesmo com essa pessoa. A informação pode salvar vidas e olha, é só clicar no botãozinho compartilhar e ó, já manda direto para essa pessoa. E agora que você já sabe que a Tadalafila de 5 mg ela pode ser tomada todos os dias, fica aqui uma dúvida. Será que vale a pena você gastar muito mais dinheiro para comprar o Cialis original, que é a Tadalafila original, ou o genérico, que é bem mais baratinho, ele teria o mesmo efeito? Pensando nisso, eu gravei um vídeo especial que eu respondo esta dúvida. Vale a pena ou não investir mais caro no Tadalafila original? Ele vai aparecer agora em alguns instantes na sua tela, não deixe de assistir, está imperdível. Vejo vocês no próximo vídeo.